Croissant e petit gâteau são coisas muito gostosas e vindas da França, mas os franceses também sabem fazer coisas muito perturbadoras, que é o caso dos filmes que eu vou citar aqui nesse vídeo. Afinal de contas, hoje eu vou trazer uma tier list do New French Extremity, né? Um grupo de filmes iniciado nos anos 2000 aí, que traz uma abordagem bem visceral, bem perturbadora e pesada, seja pela sua temática dos filmes, ou seja por cenas bem gráficas, como é o caso de alguns deles. Então a gente vai falar sobre eles em formato de tier list, o que eu acho bom e o que eu acho não tão legal assim dentro do movimento. Porém, se os filmes que eu vou citar aqui são indigestos e alguns difíceis de assistir, uma coisa que é muito fácil de fazer é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades, sempre postar vídeos novos por aqui. E antes de começar a lista de filmes aqui, uma coisa que é legal avisar, né, que esses filmes, eles têm uma dose pesada, como eu citei, né, não são filmes para qualquer um, eu não indicaria para qualquer pessoa assistir, a menos que você esteja acostumado já com obras mais extremas, né, mais viscerais assim, aí tudo bem, mas eu não levaria um filme desse, por exemplo, num domingo de família, né, pra assistir com a sua avó, eu acho que não é bem o caso. Então fica esse aviso aqui pra você assistir por conta e risco esses filmes que eu vou citar. E você deve estar vendo minha tela com os filmes que eu vou citar aqui, obviamente que eu não vou falar de todos os filmes do movimento, tem muitos filmes que podem ser classificados dentro do New French Extremity. Eu vou citar um âmbito dos filmes que eu assisti e os que me chamaram a atenção por algum motivo, tá? Depois comente aí outros que você acha que eu poderia ter citado aqui e que vale a pena assistir também. Esse movimento começou lá nos anos 2000 com Trouble Every Day, filme que eu não vou citar aqui, inclusive, porque esse eu não assisti, tá? Depois comente se você acha legal Trouble Every Day. Mas vamos começar puxando os filmes aqui nas categorias que eu tenho, que é o melhor, que eu vou trazer só um deles. Tem o excelente, o bom, que são filmes bem méritos, mas tem alguns defeitos que dá pra citar, e tem o regular, que são filmes que eu realmente não gostei tanto assim. Acho que não tem nenhum que eu acho horrível aqui necessariamente, mas tem alguns que eu gosto menos do que outros. Vou começar com Em Minha Pele, In My Skin, né? Um filme aqui, basicamente, na história de ter uma moça que ela, depois que ela sofre um pequeno acidente, né, pequeno entre aspas, porque dá um puta corte na perna dela, né, dentro de uma festa, e ela começa a remoer aquela ferida, ela começa a desenvolver um negócio que chama demo, não sei o que lá, depois eu coloco o nome aqui, que é uma doença que existe mesmo, que as pessoas começam a ficar meio fixadas na pele, mexer a pele, cutucar, se automutilar, e ela começa a ter uma forma meio impulsiva disso e tenta lidar com a sua compulsão. Eu acho legal o jeito que o filme trata isso, né, esse filme não é tão gráfico assim, tem algumas cenas que são mais chatinhas de assistir, mas tem outros bem mais impactantes visualmente aqui, mas ele traz um pouco do drama, né, dela tentar viver com aquela compulsão dela no meio social, que é bem difícil, né, porque às vezes o negócio fica meio incontrolável. Eu acho que esse filme, ele, como eu falei, não é tão gráfico, e o drama que ele apresenta, por mais que seja boa intenção, acho que poderia ter ter ido um pouquinho a mais. Nesse meio eu coloco como bom esse filme, assim, eu acho que ele não é excelente, porque, como eu falei, o drama que ele apresenta não é tão suficientemente explorado, mas o filme é interessante, eu acho que tinha mais potencial que poderia ter sido um pouquinho melhor, mas eu acho o filme bom, eu gosto também de Em Minha Pele. Na sequência, Enter the Void, filme que ganhou um adicional aqui no Brasil, se eu não me engano, que é de Viagem Alucinante, que realmente é uma viagem alucinante, de alucinógeno mesmo, um filme bem frenético e bem bad trip. Aqui na história tem dois irmãos que estão morando na cidade de Tóquio e um deles começa a se envolver com tráfico de entorpecentes ali, né, até pra conseguir verba pra trazer a sua irmã pra lá. E vai dando meio errado essa história, a gente começa a acompanhar como que foi a vida deles, como eles chegaram até ali. E o filme se mostra bem mais profundo do que parece de início, né, no filme tem até na conclusão tem até uma reflexão a respeito assim da vida, da origem da vida, da reencarnação. Eu só acho um filme um pouco cansativo, tá? Ele tem 2 horas e 40, se eu não me engano, é um filme meio longo e pra mim tranquilamente dava pra tirar algumas horas. Esse filme do Gaspar Noé, ele tem alguns maneirismos de direção, né? Assim que acho que aqui ele se passa um pouco, né? Eu pelo menos eu senti isso, mas o filme é legal, tá? É bem interessante. Fico na dúvida se eu coloco como excelente ou bom. Como tem esses elementos que me incomodaram um pouco, eu vou colocar como bom, mas eu acho que ainda eu gostei mais do que Em Minha Pele, tá? Acho que é um filme que me pegou mais a temática, os personagens acho que são mais carismáticos, né, digamos assim, e a história aprende um pouquinho mais. Na sequência, Alta Tensão, né? O filme que é como se fosse uma espécie de slasher aqui do movimento, talvez dá pra dizer assim. Eu tenho uma história engraçada que eu aluguei esse filme pra um grupo de amigos pra assistir, mas eu não sabia do que era exatamente, eu achei que era um slasher comunzão, assim, bobinho. E ele é bem pesado graficamente, o pessoal me olhou e falou, meu Deus, que filme é esse? Eu falei, desculpa, eu não sabia que era tão extremo, depois eu descobri que era do movimento francês. Esse filme, ele é legal, assim, ele tem um plot twist no meio que dá uma... De certa forma eu meio que esperava um pouco, foi um pouco previsível, não me surpreendi tanto assim, mas pode de repente surpreender, tá? Mas tirando isso, não é um filme que me agrada tanto assim. Eu vou colocar como bom aqui, mas eu acho que eu prefiro até o Em Minha Pele do que ele, não me marcou tanto o Alta Tensão. Por mais que tenha esse plot twist que é até bacana, mas eu acho que no geral é um filme que não me agrega tanto. Aqui duas amigas que estão sendo perseguidas por um cara assim, tipo um vilão slasher mesmo, parece, eu acho que ele nem tem máscara, se eu não me engano.
E a gente vai descobrir depois o que tá acontecendo, o que é aquele vilão ali, e eu não vou falar muito para não estragar a surpresa, mas depois confiram, ver se vocês gostam de alta tensão. Na sequência, Raw, né, o filme que acho que não tem uma tradução brasileira, né, ficou Grave aqui, os dois nomes são em inglês, inclusive, que é o famoso filme da moça que começa a comer carne, né, só que carninha de gente, inclusive a reflexão, né, quando a gente vai comprar carne moída tem carne de primeira e de segunda. E pro canibal, será que tem carne de pessoa de primeira, pessoa de segunda? Eu não sei exatamente. Mas enfim, eu gosto desse filme, eu acho interessante aqui na história. A gente viu uma moça que ela é vegetariana ou vegana, não lembro exatamente, ela passa por um trote na faculdade de veterinária que obrigam ela a comer pedaços de carne crua. Só que depois disso ela começa a desenvolver uma compulsão por carne, só que como eu falei, carne de gente. E esse filme, algumas pessoas passaram mal assistindo as exibições e tal, e dá pra entender, né, por causa da temática, embora eu não achei totalmente forte, assim, é mais que a gente sabe o que é aquilo e dá um certo nojo. Mas eu acho que é um filme bem construído, inclusive no final tem uma conclusão que explica um pouquinho algumas coisas, que eu acho legal também. Eu vou colocar no excelente, assim, primeiro que eu gosto, eu acho que ele tá acima dos outros aqui do movimento. Eu gosto bastante do Raw ou Grave. Na sequência, Thanatophormose, acho que é esse o nome, é difícil falar esse nome aqui, ó. Thanatophormose, acertei, hein? Achei que ia errar aqui. Que é o filme da garota que começa a ficar podre, literalmente ela começa a apodrecer. E é um filme bem indigesto visualmente, essa capa já dá pra perceber, né? Que tem larvas, tem pessoa apodrecendo, tem pus, tudo aquilo podreira. Aqui na história uma moça realmente começa a apodrecer, não tem muito o que falar, assim. O filme tem um subtexto em relação ao apodrecimento físico, né, ela apodrecendo mentalmente, refletindo na parte física. Aliás, todos os filmes aqui tem meio que um subtexto, tá, é uma característica desse movimento aqui. Mas sinceramente esse aqui eu achei um dos mais fraquinhos, tá, vou colocar no regular aqui. Porque embora ele tenha um trabalho de produção até que legal, apesar do baixo orçamento, é um filme de baixo orçamento, mas tem uma maquiagem até competente, mas não me convence, o final também eu acho meio... assim, não é, essa reflexão, esse subtexto não é, pra mim não é suficiente pra colocar uma categoria acima, né? E é bem nojentão mesmo, bem visualmente estranho. Talvez daqui seja o mais visualmente incômodo, tá? Na sequência temos A Fronteira, que é uma espécie de albergue do New French Extremacy, mais ou menos assim, né? Aqui a gente tem um contexto de uns jovens que vão parar na casa de acho que é uma família, que eles são meio que com umas ideias extremistas aí e tal, e eles começam a passar o pão que o diabo amassou ali. Mas sinceramente eu tenho um problema com esse filme, que pra mim são os personagens protagonistas, eu acho eles muito sem carismas e irritantes, tá? Então eu não consigo me importar tanto assim com as cenas de sofrimento, porque eu acho que esses personagens são muito ruins. Então eu não gosto desse filme. Ele também é meio de baixo orçamento, assim, talvez mais um orçamento um pouco melhor do que o Thanatophormose, mas eu me incomodo com esse filme, não gostei tanto. Eu vou colocar aqui na frente do Thanatophormose, mas é um filme que eu não gosto tanto, tá? Tem gente que adora esse filme, mas eu acho que, por exemplo, até um albergue, assim, que puxa pra esse torture porn um pouco, eu acho que me apetece um pouquinho mais, assim, do que o próprio A Fronteira, tá? Sendo bem sincero. Na sequência, Mártires, e aqui eu vou estrear minha categoria O Melhor, tá? Com certeza pra mim, tá à frente dos outros. Geralmente eu faço suspense pra colocar qual que é o melhor, mas pra mim não tem como. Mártires é o melhor filme do New French Extremity na minha visão, tá? Aqui na história duas moças, é difícil falar sem dar muito spoiler desse filme, mas confira que é muito bacana. Duas moças crescem juntas ali num orfanato, uma delas teve um passado bem traumático, e ela sai quando faz 18 anos, ela vai em busca dos algozes, que fizeram ela passar aqueles apuros quando eram mais novas. E ela tem uma história de vingança ali, só que a gente vai descobrir quem que era aquela galera que tava fazendo aquilo com ela. E o negócio acaba com a sua mente. Esse filme é o que mais me destruiu, tá? Ele acabou com a minha mente, o segundo ato principalmente, ali, o último ato, é muito pesado, muito visceral, mas eu acho que não é gratuito, tá? Tem uma explicação, uma reflexão que eu acho bem bacana no final do filme. Pra mim é o melhor filme do New French Extremity. A sequência é Climax, filme também do Gaspar Noé, assim como Enter the Void, que é um filme aqui de uma festa que sai do controle, tá? Uma festa num rooftop ali, que começa a envolver os entorpecentes, a galera começa a ficar muito louca, e o negócio fica bem desesperador, assim. Também tem os maneirismos, né, do Gaspar Noé, né? Acho que até talvez em menos proporção aqui do que Enter the Void. E assim, eu não amo esse filme, eu acho bacana, não acho maravilhoso, mas tem um destaque numa cena legal da introdução, assim, no começo, que é um plano sequência muito bem feito, tá? Dos diálogos na festa, eu acho bem legal o que o Gaspar Noé faz, tá? Mas eu acho que não é suficiente pra tirar de categoria. Eu vou colocar aqui no bom, eu acho que tá suficiente, e pra mim ele é melhor que esses dois, aí eu vou colocar aqui, atrás do Enter the Void, talvez, acho que é isso. O Clímax é um bom filme, mas eu ainda gosto mais do Enter the Void. Acho que essa é a minha lista aqui. Na sequência aqui, chegando mais pro final, a gente tem Irreversível, filme que é talvez o mais indigesto aqui. É engraçado que ele não tem tantas cenas indigestas, mas quando as cenas aparecem, são muito impactantes. Eu vou até pisar em ovos pra falar aqui sobre o filme, porque tem uma temática, achei que o filme do gatilho, principalmente pra mulheres, tá? O filme é tudo passado em trás pra frente, que já incomoda um pouco a narrativa dele.
e a gente acompanha dois amigos que estão em busca de vingança, a gente não sabe porquê, e a história vai voltando, a gente vai entender o que eles estão buscando vingança, e quando a cena aparece, é uma cena muito pesada, de 12 minutos, sem corte, cara, destrói a mente, assim, e o filme vai voltando. O que mais impacta é que no final é uma coisa bonitinha, né? Porque a história vai indo de trás pra frente, então é realmente irreversível, né? Tudo que aquele casal, aquele grupo de personagens passou, não vai voltar atrás naquele momento de paz que eles tiveram algum dia. Então, pra mim, isso é genial do filme. Eu vou colocar como excelente aqui. Pra mim, na frente do Grave, tá? Eu acho que pra mim talvez seja o segundo melhor filme aqui do New French Extremity, pelo menos do que eu assisti, tá? Eu vou colocar aqui no excelente. E pra terminar minha listinha aqui, eu tenho o filme Revenge, Vingança. Desculpa, falei, meu ato falho, tem mais 2 filmes aqui. Então o penúltimo é Revenge, Vingança. Eu adoro esse filme, tá? Ele realmente é um filme de revenge, vou colocar no excelente aqui. Só que ele tem um quê a mais. Por exemplo, Doce Vingança, ele lembra um pouquinho Doce Vingança em alguns aspectos, mas o que eu acho legal aqui é que, por exemplo, Doce Vingança, a moça sofre o que aconteceu lá, a história é mais ou menos parecida aqui, tá? Chega um grupo de amigos e ela acaba se dando mal, digamos assim. Só que ela não morre, então ela volta atrás do pessoal. Só que eu acho legal, diferente um pouco do Doce Vingança, que aqui ela volta um pouco ferrada, não só mentalmente, obviamente, mas fisicamente. Então esse embate com os algozes dela é difícil, ela vai se ferrando, passa por coisas assim, que eu acho bem legal, pra mim torna a história mais realista. Então eu gosto bastante do Revenge, pra mim é o terceiro filme, vou até colocar aqui na frente do Raw, do Grave, tá? E agora sim, pra finalizar, A Invasora, que eu sempre confundo, eu falo A Hospedeira, mas é A Invasora, que é o filme da moça grávida. Esse filme dá uma angústia, cara, principalmente se você já teve alguma gestante perto de você, sabe que é uma situação muito fragilizada. Aqui na história a gente vê uma moça que tá de não sei quantos meses, quase nascendo a criança, e uma moça, uma espécie de stalker, começa a incomodar ela na casa dela, só que ela tá presa ali, ela tem que se defender pra lutar pela vida dela. E é muito desesperador ela lutando pela vida naquela situação, tá? E o filme tem cenas bem pesadas e angustiantes. Eu acho um filme bom, tá? Eu não acho melhor que Enter the Void eu ainda gosto mais, não acho excelente também. Eu vou colocar aqui um bom, pra mim fica entre o Clímax e o Enter the Void. Mas isso, pessoal, essa foi uma visão dos filmes do New French Extremity. O que você achou? Comente algum absurdo aqui? Comente aqui suas opiniões que eu quero saber. Pedinho rápido que eu faço também, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e compartilhe esse vídeo com pessoas que gostem de filmes de terror e principalmente gostem de filmes mais extremos e pesados. Pedinho também, siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram, sempre conteúdos de cinema, e nosso Spotify tem alguns episódios do podcast ali, sempre com coisas novas pra você conferir. Vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!